Pergunta: pode uma religião fundada em violência, vingança, abusos e mentira ser uma religião que leva a humanidade a uma evolução? Olá, pessoal. Então vamos a mais um vídeo sobre religião e espiritualidade. Pode esta religião, né, ter como líder hoje alguém que foi como personagem, que a gente pudesse dizer personagem ou sábio, não deificado, que a deificação depende de como cada um vê esse personagem. Um personagem que falou de amor, de tolerância, de verdade que libertaria, né? A quem? A um povo? Não, a todos que buscassem a luz e a verdade. Pode esse líder fazer parte desta mesma história e ser considerado dentro do mesmo livro? Essa é a minha pergunta. Então, hoje, ainda desconstruindo, algumas pessoas podem pensar ou questionar, como ocorre, como se eu quisesse desconstruir a religião judaica, que é uma teocracia, até hoje. Veja, o livro, esse livro todo, a Bíblia, né, esse conjunto de livros, pertence pertence esses livros, essa história, a um povo que coabitou com outros povos, babilônicos, moabitas, egípcios, gregos, romanos, tudo isso é contemporâneo, porque considerar sagrado e exemplar esta história específica deste povo. Como isto ocorreu, o que que isto tem a ver com a figura de um personagem aqui, né, vamos tratá-lo como personagem, que neste livro chamado Bíblia, nesse conjunto de livros chamado Bíblia, né, passa, né, rapidamente 3 anos em 4 livros aqui pequenos, que é o Novo Testamento, todo o resto diz respeito a um só povo que o condenou. Porque eu posso afirmar que este personagem chamado Jesus, né, latinizado como Jesus, e Yoshua como, hebreu, porque posso dizer, né, fazer essa afirmação, que eles condenaram, que está no Talmud. Independente de Roma ser o poder político maior, dominando uma terra, politicamente, não religiosamente, né, politicamente, claro, financeiramente, economicamente, porque cobrava impostos para manter a colônia. Mas todo aquele que domina e mantém a colônia faz alguns benefícios na colônia. A gente tem isso em toda a história, não religiosa, né, história oficial que está no mundo, na Terra. O americano é descendente de diversas, pátrias, né, europeias, nações, Lani, mas foi tomada por ingleses, embora a conquista inicial tenha sido de um genovês com dinheiro espanhol, Colombo, mas de uma maneira diferente de outros. Então não adianta dizer: "Ah, outros já tinham chegado aí", tá, mas não para colonizar
nem para estabelecer fronteiras. Então, se no início o mundo era restrito à Europa, ali Europa, né, e norte da África, eram regiões. Esse lado de cá, que nem a América tinha nome, né, eram as terras a oeste, elas eram como refúgios, como meios de negócio, de troca com os habitantes que estavam aqui e que ninguém tinha o interesse de, escrever história ou denominar ou qualquer coisa. E se por acaso foi escrita, né, porque havia muito da tradição oral, mas se foi escrita, em algum momento começou, foi destruída. Por que foi destruída? Porque assim sempre se fez nesta terra e vamos crer que isso pode mudar. Não tenho 100% de confiança nisso, que até hoje se fazem traduções mudando o texto, se escondem originais, se queimam livros. No século XX a gente tem queima de livros, né, ainda. Segunda Guerra Mundial teve fogueiras e fogueiras e fogueiras. E hoje o pessoal, se segura para não fazer fogueira, né, mas se deixar bom, temos em 57 a grande fogueira também na China, né, de livros, Cuba também queimou, quer dizer, é um hábito ruim do ser humano que conquista não ter um poder real e destruir toda evidência anterior, querendo inaugurar sempre uma terra nova, um modelo novo, sem considerar o passado, né, aquela história anterior. O que cria uma defasagem e uma possibilidade pior de revanche, vingança, porque não se tem efetivamente, obviamente, os dados, né, a história verdadeira, porque geralmente é infâmia de conquista, porque visa passar por cima de tudo e todos, matando crianças, mulheres, idosos em geral, não são guerreiros, não há ética. Então eu quero esquecer aquilo, mas sobrevive alguém ali, alguém vai reivindicar aquilo e traz uma outra versão, e não propriamente aquela, e quem conta um conto aumenta 10 pontos, então a gente tem este quadro ainda hoje, num mundo feito de narrativas há muito tempo, embora durante muito tempo também, posso dizer séculos e milênios, a humanidade conseguiu viver sem livros. Eu amo livros, mas eu estou falando de livros que coíbem, que mentem, que divulgam histórias num ponto de vista apenas, que deturpam tudo, até ciência, se possível for. Então, quando eu faço essa desconstrução, eu estou fazendo uma desconstrução da caixinha um pouco mais geral, daqui de todas as Américas e Ocidente, né, inclusive Europa, do que se convencionou chamar de uma igreja ou assembleia universal, como se o universo ficasse restrito à Terra. Venhamos e convenhamos, né, universal, né, que é católica. A apostólica, ela é uma igreja, uma assembleia dos apóstolos, que não são os discípulos. Apóstolos são os seguidores dos pretensos seguidores, alunos diretos. Romana, do Império Romano.
Isto, o que tem a ver com a mensagem crística ou de Jesus. Até quando os que se chamam cristãos, sejam eles da igreja A, B, C ou D, até mesmo espírita, vão continuar a acatar, a respeitar como um Deus único, né, Jeová e toda essa história que a gente lê aqui, que quanto mais eu leio a Bíblia, mais horror eu tenho a esta história. Eu entendo que ela é parcial, eu entendo que ela é de um povo, mas eu fico me perguntando: e a história egípcia? E a história babilônica? Não tinham pessoas ali com suas vidas, suas questões emocionais, de amores, de traição, seu funcionamento? O Egito era uma nação gigante que alimentava em grãos outras nações. Iam lá comerciantes, quando a situação estava esquisita, lá naquela península ali onde hoje é Cisjordânia, né, a Mesopotâmia, onde era a Babilônia, aquela região toda ali, às vezes dava secas medonhas, mas o Egito tinha um delta muito fértil, fora que havia canalizações. Hoje, com as escavações, se sabe quantas canalizações para manter não somente o norte do Egito, ali onde é o delta, mas a parte, né, abaixo, o sul, né, dessa nação, também irrigada, também próspera. E quando a gente vê que não bate, né, por que a Bíblia suprimiu ou nunca nomeou, eu acho que suprimiu, os nomes e as datas adequados, pelo menos os nomes, não vou dizer as datas, porque esse calendário todo foi montado depois, mas as datas. Tipo, eu falei com o faraó X e não Y. Ramsés começou a ser nomeado depois de muito questionamento, mas milênios não tinha nenhum nome de Ramsés. É só olhar no Talmud. Talmud não pode ser mudado. É assim como a Torá. Eles reescreveram essa Torá no século V, depois da morte do Cristo, 500 anos depois, levaram quase 500 anos para reescrevê-la, que é um movimento rabínico de atualização. Não me pergunta por quê, porque são N motivos, e cada um mais esdrúxulo que o outro. Eu não consigo conceber como aquele povo vive e pensa. É difícil, isso vocês também têm que pensar. A gente tem um horizonte possível de comunicação, mas não sabe exatamente como o outro pensa totalmente. Mesmo na sua terra considerando estrangeiro, então, daí os preconceitos, as ideias A, B ou C mal interpretadas, porque a gente tem que estar lá, vivendo como aquele lá, e digo para vocês, ainda que vocês imigrem para qualquer terra, somente seu filho ou seu neto será mais próximo daquela realidade do que você. Você será sempre alguém que aprecia distanciado, estrangeiro naquela terra, ainda que você goste, ainda que você ame. Ah, Brasil, português, né, que conquistou isso aqui, os portugueses vieram, holandeses, franceses, espanhóis, aqui no sul veio um monte de gente. O alemão que veio para cá, um colono, que era da Floresta Negra, que era da Boêmia e tal, numa época que nem existia a Alemanha, ele hoje não pode se dizer alemão, mas o neto dele pode se dizer descendente apenas de um colono, se for fazer uma árvore genealógica. E o que isso tem a ver com o fato dele ter nascido aqui, sido criado aqui, tem todo o hábito, língua, tudo brasileiro, e fica reivindicando: "Sou alemão", ou "Sou italiano". Mas essa reivindicação alemã é muito maior aqui no sul, né, toda a região sul, porque hoje a Alemanha é uma grande potência na Europa. Se fosse
uma coisinha de nada, ninguém teria esse orgulho, porque quando saíram de lá, a Alemanha não era o que é hoje. Eles não vieram para cá batendo no peito que era Alemanha, até porque não existia Alemanha. Ele era boêmio, ele era da Pomerânia, ele era da Floresta Negra, da Bavária. E isso a gente coloca em todas as outras nações. O movimento judaico, né, que cria, né, esse livro, é justamente para unir uma série de tribos sob um só governo, para poder haver força para poder crescer e fazer frente, por exemplo, a um Egito, fazer frente a uma Roma, fazer frente a uma Babilônia, porque conheceram grandes impérios e eles não eram nada e continuam não sendo nada. Não existiu riqueza de Davi, não existiu essa riqueza de Salomão, porque estou aqui com a Bíblia desenterrada, em pesquisas arqueológicas, de documentos, trabalho assim seríssimo, né, que hoje se pode fazer, e bota por terra aquela estrutura que tem pessoas que, por teimosia, por ideologia, por afinidade, defendem apesar da verdade. Então, dizer que todo homem busca a verdade, eu diria não. Alguns buscam e a grande maioria busca uma adequação àquilo que me convém. Se é verdade ou não, não está interessado. Conheci diversas pessoas que até para falar um pouco do Novo Testamento, eu falava: "Mas se você souber a verdade, que o Jesus isso, ou que ele estudou aqui, ou que ele fez", não quero saber e tenho raiva de quem sabe, porque não me interessa, eu tenho uma estrutura, eu gosto de ir na igreja, eu quero participar, sem saber, sem ter consciência. Escutei isso de vários evangélicos, até hoje escuto. Não me interessa, não se trata de verdade. Ainda saem com assim: "A casa do Senhor tem diversas moradas", então tem moradas falsas e moradas verdadeiras, é isso? Então, eu vou deixar o link desse livro que fantástico, não é exaustivo, não, ele não é o único, eu já coloquei e vou tornar a colocar aqui embaixo, A Invenção do Monoteísmo, que foi inventado. E aqui tem um motivo para isso. O que a gente não pode tirar, né, que a gente não sabe quem são os autores, que são o deuteronomista, o o javista, né, que é o do Gênesis, o o autor do Levítico, que não é Moisés. Essa história, se você for ler como literatura e mesmo história, ela tem diversos furos de verossimilhança, fora a repetição. Que na repetição, né, cada um contando a sua versão, por isso que a gente sabe que são diversos autores, porque você lê o Gênesis, daqui a pouco, quando você vai ler em seguida, né, o Êxodo, já muitos fatos não são semelhantes ao que estava no Gênesis, que não está semelhante, que vai repetir novamente algumas coisas no Levítico e vai repetir de novo em Deuteronômio e vai repetir de novo em Números. Então, a tomada da terra de Canaã, né, ela foi tão arbitrária quanto qualquer guerra hoje, qualquer colonização, qualquer tomada de terra. Só que para eles, não sei se melhora ou não, foi Deus que mandou. Aí você poderia dizer: "Tá, o seu Deus", essas guerras existiam, né, vamos dizer lá na Grécia, os que defendiam Apolo e os que defendiam Zeus, ou que eram, adoradores de Atenas. Então, a guerra entre o Agamenon e Príamo, né, de Troia. Por que Troia caiu? Apolo perdeu? Eles estavam confiando em Apolo, o deus deles. Então, Atenas, né,
junto com Poseidon, que não deixava de ser respeitado pelos troianos, que é o deus dos mares, né, invadiram. Tipo assim, não me deu a oferta adequada? Então muita gente olhava para isso como uma visão, infantil, primitiva da humanidade. Mudamos? Somos outros? Não estamos também confiando em deuses, ou um só Deus, ou deuses, ou outros seres que vão vir com mais luz nos resgatar, sempre mais luz e mais inteligência, porque estamos assumindo que não temos luz nem inteligência? Embora todos os feitos, todas as descobertas, todas as melhorias são feitas pelo ser humano, mas tem sempre aquela turma que diz: "Não, tudo isso vocês tiraram do astral superior, do mental", ou vem uma outra corrente que diz: "Não, foram os extraterrestres que trouxeram para vocês", só que a gente não encontra nenhum círculo, né, aproveitável, né, que pudesse chegar aqui para trazer: "Olha só, faz prédio assim, olha só, faz, nave assim", ninguém ensina a fazer nave. Mas trazem as tecnologias que nós estamos desenvolvendo e ralando. E quando você for estudar o mundo antigo, veja em que livro você vai estudar. Aqui no Brasil é péssimo. Aí o outro reclama: "Ah, porque vocês estão pegando americano". Americano e europeu. Sim, porque a gente não tem história escrita sobre isso. A gente mal tem a história nossa. A gente mal tem a história dos imigrantes que vieram para cá. Você chega na Alemanha, até o seu tataravô que participou ou não participou da guerra, está tudo lá no arquivo. Nos Estados Unidos, você vai lá, sabe todos os imigrantes que chegaram, como chegaram, se chegaram com pai, com filho, com isso, com aquilo, tudo. Aqui você vai no Porto de Santos, é um caos. Vai no porto ali de Vitória, pior ainda. Ou mesmo Porto do Rio. Você não tem. Para fazer um percurso, uma genealogia, estou querendo descobrir minha avó, afinal, de onde ela veio, quem ela era, porque é uma certidão, um fala uma coisa, outro fala outra. Cadê? Aí vai buscar, não tinha. Ela chegou em Santos? Sim, isso a gente sabe porque a maior parte da família foi construída em São Paulo, em Santos. E cadê? Não escreve, não anota, queima, destrói. Essa coisa de queimar e destruir ainda continua até hoje, em voga, não só livros, como arquivos. Há incêndios acidentais, mas eu acho que deve ser cerca de 30% na Terra e 70% são mesmo provocados, porque querem apagar. Então, mas essas memórias ficam em algum lugar, por isso vem alguém com um espírito, quando eu falo espírito, uma inspiração, questionando as coisas e falando assim: "Não, isso não procede, isso não está correto", né. Então, qual é o propósito da Bíblia? A Bíblia não existia para o judeu, não, o judeu não tem Bíblia, ele tem a Torá, ele tem o Talmud, ele tem os seus livros. A Bíblia é uma construção romana, aí o pessoal confunde o fato deste livro ter sido uma construção de doutores romanos, né, em latim, e ela estava em grego, uma parte, claro que ela estava em grego, porque a Torá já estava escrita em grego. Para quê? Para poder haver dominação, que já tinham praticantes. Já havia gregos que desciam, né, para aquela península para aprender alguma coisa e judeus ou hebreus que iam para a Grécia para aprender coisas. Paulo é o quê? É um centurião romano que é grego e é filho de judeu, né, dorme com um barulho desse. Então, qual é a verdade? Bom, o imperador, né, e Pilatos queriam saber também do Cristo. Ele ficou calado, porque como que ele ia sentar ali, ele estaria falando até agora.
Se ele sentasse ali para começar a explicar a verdade a Tibério ou a verdade para Pilatos, ou o que seja. Então, aqui, qual é o faraó? Aí, na Bíblia Desenterrada, eles veem qual é o mais provável, de acordo com os documentos, né. O Ramsés, ele é muito mais para cá. O outro, né, faraó, é o que mais condiz. Então, veja, eles entraram no Egito como escravos, eles foram escravizados após. Quem eram os hebreus ou judeus, ou que nome tinham, né, porque são nações, eles mesmos falam aqui, moabitas, filisteus, né, tem os que acabam em itas e os que acabam em eus, ou eu. Então eram tipos, né, de tribos, descendentes de um patriarca, que eles achavam que era aquele que tinha começado, que eu não sei como é que um faz 1000 só na terra deles, porque eles casam entre primos, com o risco de doenças, fraquezas, etcétera, que hoje se compra. Primo que eu falo primo irmão, tá? É o primo de primeiro grau mesmo. E o casamento é arriscado. Eu convivi com pessoa que, né, no colégio, assim, como colega de escola, que ele tinha alguns problemas, os pais deles eram primos. Não é síndrome de Down, é outras coisas que acontecem. E há umas fraquezas. E você olhava para ele e parecia realmente que ele era mais mirrado do que outras pessoas. E o pai e a mãe você já olhava e a mãe já era uma filha de primos também. E isto é um preconceito. Eu caso entre primos na mesma família, porque eu não quero me misturar com o moabita, com o cananita, com o filisteu, com o outro eu. Eu tenho que ficar aqui e me multiplicar aqui, custe o que custar. Então, muito preconceito, muita coisa errada, muita ignorância, muita visão estreita, e a gente está no século XXI e as pessoas continuam. Então, não adianta, né? A gente tem um século XXI querendo ir para Marte, e eu dou parabéns a quem tem até a intenção que seja. Já botamos os pés na Lua, apesar de todos os haters. Não, não botamos, não, não botamos. Graças a essas missões, a gente tem um N aparelhos aqui, inclusive o bonitinho está lá, não acredito que não foi na Lua, está lá no liquidificador, está lá usando um aspirador, usando alguma coisa, sem saber como aquele aparelho foi feito, porque não interessa, não há estudo nem investigação. A escola não presta para nada, há muito tempo, que se dá sei lá, umas pinceladas acadêmicas formais, né, com preconceitos. Hoje ela ainda tem preconceito. A escola seria para abrir horizonte, não só para aprender a ler, escrever, a contar, tá, abrir horizonte, para que essa pessoa possa investigar, pelo menos por si, a verdade, que possa fazer formulação de dúvidas e hipóteses para contribuir para, melhorar o seu entorno, porque tem a ver com pensamento, tem a ver com narrativa. Então, quando eu olho isso aqui, qual o objetivo da Bíblia, né? Eles falam: "Qual é o conteúdo dos livros da Bíblia?", né, o Pentateuco, a gente sabe, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que não é a criação, só se for a criação de como nasceu tipo, a origem mítica de Roma, Rêmulo e Rômulo, entendeu? É nesse sentido, não é a verdade, é um mito. Esse mito está predominando em toda uma região muito grande até, sem nenhum sentido. Adão e Eva.
E não só Adão e Eva, um tal de um Jeová, tem uns Elohims brigando com esse Jeová, sei lá, porque um criou isso, outro criou aquilo, e ninguém fala nada, nem decide. Porque quem escreveu isso aqui, escreveu para anotar o que tinha no momento, vamos colocar esse, tanto é que eles repetem a lei, repetem as coisas, né? Nesses 5 livros há muita repetição. Parece que realmente eram 5 pessoas escrevendo, não é cada uma parte, não. Com exceção do Gênesis que tem Adão e Eva, o dilúvio e tal, em Êxodo, Levítico, Número de Deuteronômio, tem muita repetição. Inclusive, os mandamentos, ele tem 3 repetições. E são mais longos, alguns, com mais detalhes do que 10 mandamentos. 10 mandamentos, bateu o martelo, lá o romano. Muita coisa que a gente não entende, né, que quando a gente vai ler, porque católico nunca leu Bíblia, né? O católico sabia o catecismo. O que o catecismo tem a ver com a Bíblia? Praticamente nada. O próprio credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, não fala Jeová, Criador do céu e da terra, mas não do universo, né? E do seu único filho, né? O primogênito, unigênito, e aí por aí vai, né? E aí creio na Igreja Católica. Meu Deus do céu. Você faz um credo, que seria uma oração máxima de transcendência, uma afirmação para acreditar numa instituição temporal, né, parcial, preconceituosa, violenta, truculenta, e você ali afirmando, creio na Igreja Católica, comunhão dos santos, que ninguém sabe o que é, na remissão dos pecados, né, na vida eterna, amém, pá, e deu. Viu que eu decorei bem o catecismo, né? Sim, eu estou desconstruindo algo que eu desconstruí para mim, porque não fazia sentido. E não, se não faz sentido, eu não tenho que ir naquele local e acreditar, porque eu estou sendo hipócrita ou inocente útil. São 2 possibilidades. Eu sou ingênuo, inocente e não estou ligando uma coisa com a outra, e meus fios aqui são muito bem conectados. Tem gente que não tem conexão. Hum? Ou então estou sendo hipócrita. Porque, afinal, quem sabe, se eu não pagar o dízimo, adorar lá, eu comprei um terreno no céu, tanto quanto hoje as pessoas estão comprando terreno na Lua. E ainda acho que o terreno da Lua é mais plausível, porque vai que um dia tem, né? Tem uma herança aí, e alguém já comprou o terreno. Dizer assim, 1 século atrás, ou mais, meu avô, meu tataravô comprou aqui o terreno, tem aqui, ó, o documento, ele vai ter que reivindicar o terreno na Lua. Né? Então aquilo me incomodou, quando eu comecei a entrar. Por que isso? Porque a pergunta era por quê? Homem e mulher são iguais perante Deus? O Criador criou igual? Ele criou tudo? Esse Criador que diz Criador do universo, do céu, da terra, isso, daquilo, dos bichos, é o mesmo? Ele criou toda uma natureza perfeita, né? O macho, a fêmea, né? Das plantas, dos animais, e quando chegou na hora do homem, ele se loqueou. Primeiro cria homem e mulher juntos para se apoiarem, né, fazer a população aí, tal, tal, tal. Então ele criou homens, mulheres, porque ele também não criou um tigre e uma tigre fêmea, não, tigres e tigres fêmeas. Então são muitos, né, e a gente coloca um genérico, né. Então criou homem e mulher igual. Aí vem um outro, que não é um Elohim, que tem outro nome, que pode ser um Elohim caído, pode ser um espertinho, pode ser alguém que é justamente isso que o pessoal fala, aquele que quis ser como Deus, que sabe-se lá, se ele é o próprio Satanás e bota a culpa na
na serpente. Eu vou trazer um estudo, né, que vai ser muito interessante, porque tem um discurso de Prometeu, tá, muito interessante, que é muito semelhante, de trazer o conhecimento para o ser humano, de trazer a luz, de trazer o fogo. Prometeu diz que o fogo, né, foi dado ao homem para que ele se iluminasse. Prometeu é um personagem, Prometeu é um mito, porque dizem que Moisés existiu como personagem e esse Javé falava com ele, e Prometeu, não pode ser um tipo um Javé, ou também não pode ser tipo um Moisés. Aí fica como invenção, mito. E mesmo que fosse, não seria um arquétipo que explicaria melhor a nossa condição, a nossa evolução, que trazer o fogo, trazer a luz, é trazer informação, é trazer agricultura, alimento, colheita, defesa, que você ilumina, porque você queima, porque você transmuta, porque você transforma, é trazer o princípio da alquimia, é tanta coisa que vem com fogo, que eu prefiro até acreditar, não prometeu, se eu tivesse que adorar um Deus, eu adoraria como prometeu. Inclusive traz informações, conhecimento, e aqui não traz, aqui traz doutrina. Tem gente que enche a boca para falar positivamente de doutrina, como assim? Estou moldando o ser humano. Com que autoridade moldas tu o ser humano? E será que conseguimos moldar? Questionamento de Sócrates. Quando que podemos, educar um ser humano nas virtudes? Ele não queria moldar, mas é induzi-lo a um lado mais positivo, de virtude, de beleza, de bem, de verdade. Como podemos fazer isso? E ele chega à conclusão de que esse ser tem que chegar na escola aos 4 anos, com 7 já está velho. Porque com 7 ele já tem uma narrativa ali construída pela família, dependendo de quem é, se é uma família A, B ou C, é uma família que era escrava, se é uma família que era nobre, se é uma família que era, filha de militar, que eram os 3 poderes que tinham na Grécia, que disputavam lá uma democracia, ele já vinha com um ranço. Então, Sócrates faz o trabalho de desconstrução. A maiêutica é uma desconstrução para que a própria pessoa descubra, né, as evidências e persiga as evidências para chegar a uma verdade. Não é só conhece-te a ti mesmo, mas também conhece a história do mundo, conhece a tua história, para você saber e entender o que está acontecendo também. Então, aqui nós temos o Pentateuco, que tem essa repetição, que tem uma doutrinação, não só os mandamentos, mas tem uma doutrina sobre tudo. Se você pecou de propósito, é assim. Se você pecou sem querer, é assado. Se você tem dívida, e tudo tem uma oferta, uma oferenda, ou seja, nós temos aqui pagamento, né? Pagamento sempre para livrar minha cara. Fianças. E quando condena a morte? Especialmente quando você vai contra esse ser que está determinando isto. Estou te perdoando, você vai me dar um carneiro, você vai me dar um pão, você vai me dar um dízimo, você vai me dar isso, vai me dar aquilo. Barganhas. Quem recebia isso? O Deus? O Estado, né? O Estado de Israel na época, que foi constituído. Não como a gente entende Estado hoje, mas era uma constituição de Estado. Tanto é que depois Roma domina aquilo e tal, e faz também negociação, é barganha. Os fariseus acordavam com os romanos contra o próprio povo de Israel, aí tinha os revolucionários ali, velho essa história, né, de revolucionário. O marxismo é mais velho do que a gente pode chamar, não fosse Marx um judeu, né, ele trouxe lá dos zelotes.
vamos acabar com tudo, revolução, só que não tinha proletariado na época, e eles, invocavam o campesinato, né, que era o que mais sofria na época, porque eles eram um povo de pastores e agricultores, então não tinha fábrica, mas depois o Marx, né, dessa reencarnação de um zelote desse, fala: "Proletariado do mundo unido", também esquecendo os outros. Então havia um movimento de imposição e de revolução. Igual, igual. Quando foi que na Terra teve paz? Coletiva, não. Nós temos paz individual. Lugares, mosteiros, escolas iniciáticas, filosofias, que têm paz. De resto, não. Então, além do Pentateuco, que são 5 livros, nós temos os livros chamados históricos, que têm pouca referência histórica, né, que são 12 livros. Aí a gente vai ter Josué, Juízes e Ruth, esse Juízes é terrível. Você tem Samuel, você tem Reis, Crônicas, então tem uma série de reis aqui também, que quando você vai investigar historicamente, tanto aqui nessa Bíblia desenterrada, em outros livros, né, que eu já citei, a gente vai ver que não é como eles estão falando. Era uma tentativa de fazer, sabe aquela coisa de contar um passado dourado? Eu acho que só o Brasil não tem isso, né. Eu todas as nações que a gente vai, né, tem sempre um passado místico, bonito, dourado, heróico, como o nosso. Nós não contamos esse passado para nós, mas também não contamos a verdade do nosso passado. Nós só destruímos. Nós herdamos um pessimismo, um derrotismo, talvez até do português que nos colonizou, né, a gente não pode dizer colonizar, porque nós somos eles. Quando a pessoa fala isso, parece que é um diferente, né, o português de lá de hoje e eu aqui. Não, os avós e tataravós e bisavós, tal, de uma grande maioria aqui, era português, pouco espanhol, tá, porque o espanhol estava mais pelas Américas, português, italiano, alemão, como eu digo, mas não esse alemão, não esse português, não esse italiano que vemos agora, não esse holandês que vemos agora. Imagina uma entrada da Holanda aqui como houve, tanto no sudeste quanto no nordeste, aquelas colônias que ficou, né, durante um período da invasão, as invasões ocorriam, né, por falta de planejamento, estrutura, dinheiro português. Veja, nós fomos descobertos, né, nós fomos encontrados aqui nessa terra foi encontrada, não nós, essa terra foi encontrada pelo português e logo depois eles perdem o rei, que é o louco do Dom Sebastião, que morre numa batalha que ninguém nem encontra o corpo. A história de Dom Sebastião, sim, é um arquétipo muito próximo do brasileiro, porque se arvora a batalhas inglórias e mentirosas e sobre si mesmo, que ele era uma pessoa defeituosa, também filho de primos, ele tinha um lado maior e outro menor, ele tinha 6 dedos na mão, ele tinha deficiências, a igreja aí mais uma vez a igreja empurrou ele dizendo que ele era ungido e queria fazer um império português. E entra na África e encontra o que na África? Foi uma batalha terrível, muçulmanos. Muçulmanos, se negros, se morenos, não importa a cor também, gente, pelo amor de Deus. Vocês ficam muito presos numa aparência, né. Esse negócio da aparência tá chegando no limite que tá grotesco, sabe. Eu só olho para a pessoa, vejo se ela tem cabelo azul, verde, se ela é preta, branca, azul, mulata, a cor da pele é mais difícil, né.
Se você começar a se pintar, você vai ter problema, né, pode até adquirir câncer de pele e tal. Mas cabelo, tudo bem, então bota lá cabelo espigado, careca, isso e aquilo, verde, vermelho, isso diz o quê de você? Você é de alguma tribo, de alguma nação? Não. Então isso não importa, são pessoas, são seres. E ele entra lá na África, né, achando que vai conquistar a África, e morre na batalha de Alcácer-Quibir. E some. O corpo dele desaparece. Ou ele ficou muito destroçado e tiveram vergonha, ou eles correram, e o que sobrou pegou a nau e saiu fora, né, o navio foi para Portugal, perderam homens, e aí o que que acontece? A disputa do reino de Portugal entre Espanha e a Cúria Romana. E quem é que ganha? Uhum, aposta aí. Quem apostou Cúria Romana ganhou. Então, durante um período, ficamos assim. Aí depois o rei espanhol toma conta de tudo, vira Península Ibérica também, mas também nada faz por aqui, e só depois que tem uma retomada de um rei português, né, de um descendente, aí sim a gente tem um primeiro projeto para isso aqui, né, que são as tais capitanias, que é também uma distribuição, olha só, não tem um dinheiro para colonizar, quem tiver dinheiro e arrumar dinheiro, lá entre os nobres, vá lá para aquela terra e tenta prosperar. E foi um fiasco, né, no primeiro momento ninguém prospera, acho que só uma, depois 2 prosperam. Gente, a história do Brasil.